Livramento, as vidas que estão hospitalizadas, seja aqui em Araguari, na nação brasileira, nas nações da terra, que o poder de Deus se manifeste poderosamente nesses dias, em nome de Jesus. Só você que crê, dê mais um aplauso a esse Deus, em nome de Jesus. Eu creio, em nome de Jesus. Irmãos, o poder de Deus em ação, porque por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor Jesus e também há de nos ressuscitar. O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios o seguinte: eu oro para Deus abrir os olhos do coração de vocês, do entendimento para vocês entenderem três coisas. O apóstolo Paulo fala lá em Efésios capítulo 1, ele fala assim, para que vocês possam entender a riqueza da vossa herança em Cristo Jesus. Ele diz, eu quero que vocês entendam a riqueza da vossa herança. Segunda coisa, a esperança do chamado que vocês têm em Deus. Todos vocês são chamados por Deus. Quero que Deus abra os olhos para que vocês possam entender a esperança do chamado. E terceiro, ele fala assim, para que vocês possam entender o poder de Deus que operou na ressurreição de Cristo Jesus, e esse poder age na vida de cada um de vocês. Há um poder que está em nós. Há um poder de Deus nas nossas vidas, e que muitas vezes está latente, está quieto, está adormecido, mas que precisa ser despertado. Antes de nós falarmos um pouquinho desse poder, falamos sobre autoridade, porque não há como falarmos de poder sem autoridade. E o que eu coloquei aqui foi que a autoridade é o que vem daquele que é o autor. Por isso a palavra autoridade vem de autor. Autor é aquele que tem domínio sobre a obra. Domínio sobre a obra. Então, autoridade é aquela que cede o poder. O poder é aquele que é exercido para que se manifeste a autoridade. Coloquei assim, o poder é o que vem da autoridade, portanto, todo poder exercido sem autoridade é ilegal, é ilegítimo. Então, quantas pessoas pegam uma arma sem a legalidade daquilo, e elas estão então usando um poder de forma ilegítima, ilegal. Por isso tantos assaltos, tantas coisas que têm acontecido. Então, nós temos irmãos aqui que fazem parte do clube de tiro. Tem alguém aqui que faz parte do clube de tiro? Deixa eu ver, tem alguém ali? O Fabinho, eu sei que faz parte. Então, para o Fabinho ter uma arma, não é só ir lá e comprar arma, Fabinho? É assim, no mercado dele? Não pode. Para que ele possa ter um porte de arma, tem alguns pré-requisitos, sim ou não, Fabinho? Tem alguns pré-requisitos, ele precisa passar por alguns pré-requisitos. Eu tenho certeza que um dos pré-requisitos é antecedentes criminais. Antecedentes criminais. O cara tem um antecedente, uma ficha, uma capivara violenta, Dudu. Não pode, não é verdade? Não pode ter a legalidade de ter uma arma na mão. Então, existe todo um processo para que a pessoa tenha poder. Porque aquele poder ele tem que ser exercido debaixo de legalidade. Se ele não for exercido debaixo de legalidade, ele se torna uma arma fatal. Poder ilegal é uma arma fatal. É uma arma que ao invés de construir, ela destrói. Ao invés de construir, ela destrói. Então, você tem um poder nas mãos, você sabia disso? Por exemplo, quantos aqui dirigem um automóvel? Deixa eu ver, quantos aqui dirigem um automóvel? Muito bem, eu espero que todas as mãos que levantam, deixa eu ver, quantos aqui dirigem um automóvel? Muito bem. Eu espero que todos que levantaram as mãos, se eu pedir a sua carteira de habilitação, porque tem gente que dirige, mas não tem uma carteira de habilitação. Às vezes dirige até melhor daquele que tem. Mas quando você faz isso, você está exercendo um poder de forma o quê? Ilegal. Você sabe que um carro é uma arma. É uma arma. Dependendo da forma que você usa o carro, aquilo é uma arma. Então, a habilitação é uma instituição reconhecida, que através da habilitação te dá autoridade para que você exerça aquele poder. Quantos estão caminhando comigo? Você está caminhando comigo? Isso é sério. Isso é sério. Por isso um policial, ele pode andar armado, porque ele foi habilitado para aquilo. Ele tem na sua farda, atrás daquela farda, há uma instituição que o comissiona com poder para que ele estabeleça a ordem. Para que ele possa estabelecer a ordem. Então, quem é a fonte de toda autoridade e todo poder? Quem que é a fonte de toda autoridade e todo poder, irmãos? É Deus. Por quê, pastor Carlos? Porque Ele é o autor. Ele é o autor.
Ele é o autor da obra. Então, se ele é o autor da obra, ele tem todo o domínio. Todo o domínio está nele. Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Por quê, pastor? Porque ele é o Criador. Ele é o Criador. O diabo é uma criatura. Ele não pode ter autoridade sobre o Criador. Não pode. E ele quer que a criação de Deus receba sobre ela a mesma rebeldia que está no seu ser. Foi isso que ele intentou fazer desde o Éden. Inserir no homem e na mulher a mesma rebeldia que está em seu ser. A rebeldia contra o Criador. A criação se rebelando contra o Criador. E isso então é quebra de princípios, é rebeldia. É usar o poder que lhe foi comissionado para destruição e não para edificação. Então, o diabo ele não tem ele tem autoridade, nós vamos ver sobre isso aqui, ele tem autoridade. O diabo tem poder, ele tem poder, mas tudo isso é exercido de forma ilegal. Ilegal. E ele age muitas vezes porque eu e você abrimos uma brecha para que ele possa agir. Por isso Jesus fala, quem não entra pela porta, esse é quem? Ladrão e salteador. Esse não entra pela porta, ele entra pelas brechas, ele entra pelas frestas, para que ele possa então matar, roubar e destruir. Ele exerce um poder, mas um poder de destruição, um poder de aniquilamento. O Jó vai dizer, a Deus pertence o domínio. A quem pertence o domínio, irmãos? A Deus pertence o domínio. Guarda isso no seu coração. Não é o diabo que rege o universo. O controle não está nas mãos do nosso inimigo, graças a Deus. O domínio pertence a Deus. A Ele pertence o poder. E é Ele que faz reinar a paz nas alturas celestes. Por isso Jesus pede para que eu e você, Ele nos dá uma ordem, um desafio, orem dessa forma. É assim que vocês devem orar. Venha o teu reino. O governo que está estabelecido nos céus precisa ser estabelecido sobre a terra. Uma vez, o salmista diz, uma vez falou Deus, 2 vezes eu ouvi. A quem pertence o poder? O poder pertence a Deus. Isso está assentado. Isso, não há discussão sobre isso. Todo o poder, toda a autoridade emanam de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer para nós em Romanos capítulo 3, verso 1, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Por isso a ligação entre uma instituição e a autoridade. A autoridade sempre está ligada a uma instituição. Por exemplo, a instituição chamada casamento. Casamento é algo que foi instituído. E instituído por quem? Pela autoridade máxima que é Deus. A autoridade máxima que é Deus. A palavra do Senhor diz, sendo Ele cheio do Espírito, não fez muitos como poderia fazer. Malaquias vai falar sobre isso. Então, se o propósito de Deus era encher a terra, ao invés de fazer um homem e uma mulher, um macho, uma fêmea, um homem e uma mulher, poxa, Ele fizesse vários. E falasse para eles, pode procriar. Não, mas Ele fez um, porque Ele quer uma geração distinta. Por isso Ele chama um homem chamado Abraão, depois do pecado. Ele chama um homem, uma mulher chamada Sara. E ainda Abraão parece que não entendeu isso, e no processo tomou Agar, complicou o problema, trouxe problema, complicou o processo. Por quê? Porque Deus quer uma geração genuína. Uma geração que venha de forma da originalidade, da raiz, do processo, que vem da seleção, do chamado de Deus. Por isso Deus chama Abraão, e concede a ele essa autoridade, para que ele possa então abençoar, através da sua descendência, abençoar todas as famílias da terra. Um casamento é uma instituição. Por isso de um casamento vem a autoridade. Por isso Deus institui o homem como autoridade do lar. Precisa-se ter uma autoridade. Não é que a mulher não seja capaz. Às vezes é muito mais capaz do que o homem. Muito mais capaz. Não é questão de capacidade. É questão de estabelecer alguém pelo qual possa se prestar contas àquele que é a autoridade suprema em relação àquela instituição.
Por isso, veja bem, quando o homem peca, Deus não chama Eva. Você acha que Deus não sabia que foi ela que tropeçou, que foi enganada, que aprontou tudo? Deus sabia que era Eva. Mas Deus não chama Eva, Deus chama o cabeçudo. Fala, rapaz, onde você está? Quero conversar é com você, minha conversa é contigo. Então, homens, nós fomos instituídos como autoridade, não para ser bam, ficar bonito na foto, mas porque um dia Deus vai nos pedir contas daquilo que Ele entregou nas nossas mãos. Ele vai chegar para mim e falar assim, muito bem, seu Carlos, vem aqui, vamos sentar, vamos conversar. Como é que está a sua casa? Como é que está o seu lar? E a Sandra, é uma esposa feliz, abençoada, você está cuidando bem dela? E os seus filhos, você criou na doutrina da disciplina do Senhor, como é que foi isso aí? Então, o cabeça vai ser chamado à responsabilidade. Em todas as instituições, existe alguém que é responsável, seja por ela toda, seja por seções daquela instituição. Por quê? Porque se precisa prestar-se contas em relação àquilo. Se não tem isso, vira-se anarquia, isso que o diabo quer. Imagina uma escola onde você não tem horário para chegar, não tem horário para sair, você entra a hora que você quiser, sai a hora que você quiser, o professor não manda em nada, o professor não manda em nada, não tem diretoria, não tem corpo docente, os alunos estudam por conta própria. Irmãos, não existe, vai virar uma bagunça, porque precisa se estabelecer uma autoridade para que haja ordem, Quando Deus falou para João, olha, escreve essas cartas aqui para 7 igrejas que estão na Ásia. Lá na ilha de Patmos, Deus se revelou para João, o evangelista, João o apóstolo, e falou, olha, escreve 7 cartas para 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Sardes, Tiatira, e aí foi escrevendo. E o que é, a quem era direcionada aquelas cartas? A quem era direcionada? Assim diz o Espírito a toda a igreja. Não, ao anjo da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Esmirna. E os teólogos entendem que o anjo era o pastor principal daquela igreja. O anjo era o pastor principal daquela igreja. Escreve para ele. Fala, olha, eu sei das tuas obras, o que você como igreja está aprontando, mas a responsabilidade estava diante daquela pessoa que representava aquela igreja diante do Senhor. Aquela igreja. E você, mulher, também tem a sua responsabilidade no seu lar. A mulher sábia edifica a sua casa, cria os filhos da doutrina, da disciplina do Senhor, e Deus há de te pedir contas também. Então todos nós temos um nível de autoridade que Deus institui as nossas vidas. A autoridade vem da instituição. E essa autoridade traz consigo um poder. Traz consigo um poder para que ele possa exercer essa autoridade. Isso é muito sério. Eu fico pensando, sabe, Sandra, hoje em dia, alguns filhos estão tão rebeldes, está assim, a ponto de matar os pais. Que se Deus falar para os pais assim, oferece-me o teu filho, teu único filho, ele fala, oh, graças a Deus, recebi um livramento do Senhor, porque eu não aguento mais. Tem pais que não aguentam mais os filhos, porque há desordem, há bagunça, o lar está de cabeça para baixo. E sabe de quem que é a maior culpa? São dos pais, que fizeram dessa criança desde pequenininha o reizinho do lar, príncipezinho da casa. Ah, ele não quer agora não. Agora, minha mãe falava assim, você não quer almoçar não, meu filho? É, porque eu não gosto disso. Não tem problema, mamãe vai guardar as panelas, não tem problema. Quando você tiver fome, você vai esperar a próxima vez para ter comida na mesa, não tem problema. Bom que você faz um jejumzinho, ó, né? Bom que você faz um jejumzinho e não dava nada. Hoje, o filho, não quero. Passa um pouquinho, estou com fome, dá uma bolacha. Toma, um skinny, toma. Então, irmãos, quem manda não são os pais, são os filhos. Ah, porque eu quero. Ai, dá birra, irmão. Birra em supermercado, birra nas ruas, nas lojas. É um horror, irmão. É um horror, eu passo mal com isso.
Filhos que gritam com os pais, que dão tapa nos pais. Irmãos, eu fico indignado, eu viro as costas, eu sumo daquele lugar, porque eu não aguento isso aqui. Então, a responsabilidade muitas vezes é do próprio pai, da própria mãe, que não estabelece. Isso é muito sério. Você sabia que a criança, ela está debaixo da responsabilidade dos seus tutores, dos seus pais, até os 18 anos, não sei se mudou. Acho que na nação brasileira é até os 18, né? Até os 18 anos. Isso é tão sério que o André, ele foi para a Austrália, e no momento que eu consegui vender aquela casa que eu tinha adquirido, para construir a que nós temos hoje, então eu falei para ele, não tem dinheiro, só a única vez, ele queria ir na Hilson, aprender lá as técnicas da Hilson, para aplicar aqui na igreja, está valendo até hoje, o André tem, né, nos ajudado aqui nessa questão da transmissão, tantas coisas que ele aprendeu lá. Mas quando ele quis ir para lá, ele tinha 17 anos e faltavam 4 dias para ele inteirar 18 anos. Aí ele fez toda a pesquisa, o que precisa, documentação, e na documentação eu e a Sandra autorizando. Então para nós estava tranquilo, estava tudo autorizado para ele entrar no país, para ele fazer parte da escola lá na Hilson e tal. Estava tudo autorizado. Mas quando ele chegou lá em Guarulhos, em São Paulo, irmãos, quando ele chegou lá em Guarulhos, o pessoal falou assim, cadê a autorização dos seus pais para você entrar dentro do avião? Falou, mas está aqui as papeladas e tal. Falou, não, você precisa de autorização para viajar. Ele falou, não, mas daqui 4 dias eu faço 18 anos. O homem virou para ele e falou assim, então daqui 4 dias você volta. Lá vai ele, irmão. Pai, corre aí, me manda uma autorização e pai e tal. E o pai teve que correr, porque mesmo faltando 4 dias para inteirar 18 anos, ele não podia viajar, sair do país sem a minha autorização. Então você que é filho, que está me assistindo, você que é filho que está aqui, respeite os seus pais. Respeite os seus pais. Honre os seus pais. Obedeça os seus pais. Porque é a primeira instituição que Deus estabeleceu nessa terra, que é a família. É por isso que as coisas estão bagunçadas como estão. Está uma bagunça, uma desordem. Então, irmãos, a autoridade, ela procede de Deus. E toda autoridade legítima vem do alto. Isso é tão sério isso, que Pilatos chega para Jesus e fala assim, você não sabe, eu tenho autoridade, rapaz. Eu estou te perguntando, você não está me respondendo, devia estar nervoso com Jesus. Eu te faço perguntas, você não me responde. Escuta aqui, rapazinho. Jesus, 33 anos, né? Pilatos devia ter lá os seus 50. Escuta aqui, rapazinho. Você não sabe que eu tenho autoridade para te libertar, para te soltar, e também para te crucificar, para te matar, rapaz? Você responde o que eu estou perguntando. Jesus vira para ele, fala o que Jesus falou para ele? Nenhuma autoridade você teria sobre mim se de cima não te fosse dado. Pronto. Jesus fala para ele, rapaz, acima de você é uma autoridade máxima, você só está aí nesse lugar, seu coraçãozinho só bate, porque lá de cima há uma permissão do céu sobre a sua vida. Irmão, você só está respirando porque tem uma autoridade que está permitindo isso sobre você. Nós precisamos parar de arrogância, de prepotência, ficar dando carteirada, respeita, ficar dando carteirada, gritando. Sabe, é uma autoridade suprema que rege os céus e rege a terra. E o diabo, falamos da autoridade do diabo, falamos do poder do diabo. Essa autoridade foi usurpada. Quando ele tenta Jesus, coloca Jesus no monte e fala assim, ó, vou te dar tudo, porque a mim foi dado. E o que ele fala para Jesus lá em Lucas capítulo 4, verso 6? A expressão é, dar-te-ei toda esta autoridade. Porque em Mateus fala, dar-te-ei todos os reinos, a riqueza dos mundos. Mas aqui em Lucas ele fala, dar-te-ei toda a autoridade. Por quê? Porque a mim foi dada. Então o diabo roubou isso do homem pelo engano, pela mentira, pelas artimanhas. E ele quer fazer isso na minha vida, na sua vida. Deus quer revestir você de autoridade novamente. Quantos viram o filme Quarto de Guerra? Deixa eu ver. Quantos viram o filme Quarto de Guerra?
Aquela senhorinha vira para a mulher e fala assim: olha, você é esposa, mas no mundo espiritual você tem discernimento espiritual. E é você que manda na sua casa lá, olha. Não deixa o diabo aprontar o que ele está aprontando dentro da sua casa. Bota ele para correr. Começa a apontar o dedo na cara dele, no nariz dele, e falar: sai daqui porque aqui não é o teu lugar. E aquela mulher, irmão, tem uma hora que ela se reveste o poder, ela começa devagarzinho, né? Mas tem uma hora que ela se levanta assim como leoa, e vai passando os quartos, vai passando os ambientes, e vai falando: diabo, aqui não, Satanás, sai desse lugar. Porque é isso que o diabo faz, irmãos. Ele entra nas nossas vidas pelo engano, pela mentira. Entrou no Éden, roubou do homem, falou isso para Jesus. Estava querendo tirar a autoridade de Jesus. Por quê? Porque ele sabe que a autoridade legítima não é dele. A autoridade legítima é do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Pode dar um aplauso a ele por isso? É do Senhor Jesus. A autoridade legítima é dele. Por isso ele fala para Jesus, olha, te dou toda a autoridade, só se prostra e me adora, safado, enganador. Jesus diz: adorarás somente ao Senhor teu Deus, só a Ele darás culto. Em um determinado momento eles questionam Jesus, falam: com que autoridade você está fazendo essas coisas? Com que autoridade você pega um chicote e bate aqui no povo aqui que está vendendo o templo? O que é isso que você está fazendo? Com que autoridade você manda esses demônios a saírem? Muitos falavam assim: ele tem essa autoridade, é de Beelzebu. Aí confrontam Jesus, falam: com que autoridade? Porque eles querem saber qual que é a fonte da sua autoridade. Jesus faz uma outra pergunta, fala: vou responder se vocês me responderem. Com que autoridade João Batista batizava? Por que Jesus volta-se para João Batista? Porque foi justamente naquele momento que a autoridade de Jesus ela é reconhecida sobre a terra. Deus estabelece um profeta e através desse profeta traz-se o reconhecimento da autoridade sobre aquele que é o Filho de Deus. Deus fala para João Batista: este é quem? Quem é esse? O meu Filho amado, que me dá muito prazer. Pronto. Deus fala: esse tem autoridade. Lá no Monte da Transfiguração ele fala para os discípulos: este é o meu Filho amado, ouvi a ele. Então a instituição da autoridade vem do Pai sobre o Filho. E quando João Batista batiza Jesus, essa autoridade é firmada, é constituída. Por isso que João Batista pergunta para Jesus: mas sou eu que preciso ser batizado? Jesus fala: convém cumprir toda a justiça. Jesus precisa tomar essa autoridade que foi roubada do homem por meio da legalidade. Ele precisa se fazer homem. Jesus como Deus no trono, no trono celeste, antes de vir à terra, ele já tem autoridade. Ele é Deus. Mas quando ele vem sobre a terra como homem, ele precisa tomar essa autoridade de volta, porque do homem foi tomada pelo diabo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Por isso ele se faz gente, ele se faz homem, e ele passa por todo o processo. Ele se rende, ele se abaixa para João Batista batizá-lo. Por que Jesus faz? Ele existe antes de João Batista. João Batista fala: mas o senhor está me constrangendo. E Jesus fala: nós precisamos cumprir todo o protocolo, meu filho. Deus não é Deus que quebra princípios. Vem aqui, homem, me batiza, eu preciso da legalidade que está sobre você. Deus te colocou à minha frente para preparar o caminho. A autoridade está sobre a sua vida. E eu preciso que você reconheça a autoridade de Deus na minha vida. E ele vê os céus abertos, Deus falando: este é o meu Filho amado. O Espírito Santo vem sobre ele. E Jesus é não só reconhecido como autoridade, mas revestido de poder. Então o poder, ele vem sobre aquele que é reconhecido como autoridade. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Aí ele é cheio do Espírito Santo de Deus. E aí ele começa o ministério dele. E ao começar o ministério dele, com a carta escrita, pode subir, o tempo não perdoa. Quando ele começa o ministério dele, ele começa a pregar, ele começa a ministrar. Quando ele termina, irmãos, o que as pessoas falam? Porque ele as ensinava como quem tem o quê? Autoridade.
autoridade, não como os escribas. Isso era percebido, isso era sentido. Jesus não precisava dar carteirada. Jesus não precisava falar, olha, eu vim de tal ministério, eu vim de tal, de Nicodemos que me discipulou, Arimateia, não. Jesus não precisava disso, irmãos, porque a autoridade estava sobre ele. Ele precisava ficar dando carteirada. A unção de Deus estava sobre ele. E ele passou por esse crivo de João Batista, que apontou o dedo e disse para todos, este é o Cordeiro de Deus, que Deus proveria, que a Sandra acabou de falar aí, gente, é o Cordeiro de Deus. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz em Marcos capítulo 1, verso 27, todas as pessoas se admiravam, ao ponto de perguntarem entre si, que vem a ser isso? Uma nova doutrina, um novo ensinamento, um novo ministério? O que é isso que está acontecendo? Este homem com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Está acontecendo alguma coisa estranha aqui. Ele fala para os demônios obedecem. Quantas pessoas tentavam expulsar os demônios batiam nessas pessoas. Quantas pessoas tentavam expulsar os demônios não saíam. Agora ele dá uma ordem e os demônios lhe obedecem. Tem alguma coisa acontecendo aqui. Ele anda sobre as águas o obedecem. Ele dá uma palavra, o vento para, o vento lhe obedece. Ele entra no barco, tudo se aquieta. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A palavra está nos seus lábios, a autoridade está nos seus lábios. Aí chega um homem, irmãos, que não é de Israel, não tem essa carga espiritual que veio sobre Israel através dos patriarcas, dos profetas. Ele não tem, ele é de outra nação, ele é um gentio, ele faz parte de Roma, ele é um centurião, e ele chega para Jesus e fala assim, posso te pedir um favor? Pois não. O meu servo, que eu amo muito demais, ele está acamado, ele está para morrer. Faz alguma coisa por ele. Jesus falou assim, vamos lá, eu vou contigo. Vamos lá para a gente orar por ele. Ele falou assim, não precisa. Sabe por que ele falou isso para Jesus, irmãos? Porque ele sabia que Jesus ia comprar uma briga com a sua nação se ele entra na casa de gentios. Um judeu não pode entrar na casa de gentios, porque ele fica impuro. Aquele centurião sabia disso. Ele vira, mas Jesus não estava nem aí para isso. Jesus comeu no sábado, com as mãos por lavar. Jesus não estava nem aí pelo que as pessoas achavam de achar. Mas ele entendia que Jesus ia comprar uma briga desnecessária. Ele vira para Jesus e fala assim, não precisa de ir na minha casa. Jesus se espanta. Como assim não precisa de ir na sua casa? Não precisa. Porque eu sou homem sujeito às autoridades. Isso é muito forte, irmão. Ele fala assim, sabe por quê? Porque eu sou homem sujeito às autoridades. E se eles falam para mim, faça isso, eu faço. Se eles dizem para mim, vá a tal lugar, eu vou. Mas tem mais, Jesus. Eu sou um homem revestido de autoridade. Porque a autoridade vem para quem tem um coração submisso. A autoridade é derramada sob a submissão. Você crê nisso, irmão? Em nome de Jesus, a autoridade vem sob submissão. E ele fala, eu sou o homem que tenho também autoridade. E eu falo para o meu soldado, faça isso. E ele faz. Eu digo para ele, vem. E ele vem. Ele vira para Jesus e fala assim, me manda. Me manda. Fala para mim, me dá uma ordem. Me manda, me dá uma palavra. Eu tenho certeza, meu servo será curado. Jesus falou assim, opa, nem todo Israel achei uma fé como essa. Porque a fé, irmãos, não é só, sabe, ficar cheio do Espírito Santo, gritar, falar. Fé é prática. Fé, a pastora Sandra falou, fé é obediência. É mesmo com o coração despedaçado, bater continência e falar, sim Senhor. Isso é fé. Isso é fé.
Jesus fala: nem todo Israel achei uma fé como essa. Liberou a palavra, falou assim: vai, o teu servo está curado. Certamente, eu vejo a cena até agora, irmãos. Ele bateu o continente para Jesus. Sim, Senhor, foi. Diz a Bíblia, quando ele chega lá, o servo curado, ele faz uma pergunta. Ele fala assim: que horas que foi? Ele disse assim: mais ou menos tal hora. Ele fez o cálculo, falou: foi exatamente a hora que ele me disse: o teu servo está curado. Você pode aplaudir a ele nessa noite? Ele é a fonte de toda autoridade e poder. Aleluia. Quero que você fique de pé nessa noite, porque Deus está preparando uma geração cheia de poder. Deus está preparando um povo cheio de poder, mas que passa pelo crivo da submissão, que passa pelo crivo da autoridade, que passa pelos testes, que é trabalhado, que é curado. Porque Deus não pode entregar uma arma nas suas mãos sem treinamento. E mesmo que você receba essa arma, se você a utiliza sem essa legalidade, ela pode ser destrutiva, ela pode machucar. Deus está tocando aqui a vida de pais, trazendo sobre eles a autoridade, para que o poder que eles têm não seja para machucar, mas seja para cura, sarar, trazer ordem, trazer limites, abençoar, guardar a vida dos seus filhos, dos ladrões que têm entrado pela internet, dos ladrões que têm entrado por outros lugares. Deus está revestindo você, mulher, de autoridade. Deus está revestindo você de autoridade. Você é leoa na sua casa. Você é leoa na sua casa. Deus está revestindo você de autoridade, para você botar em retirada todos aqueles que vieram para roubar, matar e destruir a sua casa, em nome de Jesus. Há uma unção de Deus nesse lugar. Eu quero que você adore ao Senhor nesses minutos finais que nós temos. Vamos adorar a Deus, irmãos, em nome de Jesus. Diga isso para ele. Toda a terra louve, Toda a terra, toda a terra louve. Faz tua luz resplandecer e as trevas se esconder. som da sua Ao voz. som da tua voz. Xaramalama. Cantarei, cantarei, quão grande é o meu Deus. Todos serão quão grande, quão grande é o meu Deus. ei, nome sobre todo nome, Nome sobre todo, digno digno de louvor. cantarei, Eu cantarei, quão grande é o meu Deus. mais uma vez, nome sobre todo, Nome sobre todo, digno de louvor, digno de louvor. cantarei, Eu cantarei, quão grande é o meu Deus, quão grande, quão grande, quão grande, grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, todos verão quão grande é o meu Deus. Pai, nós estamos diante da Tua presença,
Rei dos reis, Senhor dos senhores, autoridade suprema. Pilatos pensava ter domínio sobre Jesus. Jesus vira para ele e fala: nenhuma autoridade você teria sobre mim se de cima não te fosse dada. O Senhor governa céus e terra, o domínio e o poder estão em tuas mãos. Nós declaramos aqui, Senhor, nessa noite, que o Senhor, meu Deus, revista a tua igreja nesses dias de autoridade, para estabelecer a verdade nos quatro cantos dessa terra. Verdade, Senhor, para que nós possamos desbaratar todo engano e toda mentira. Que o poder da igreja se manifeste em sinais, em prodígios nesses dias. Que a igreja avance e as portas do inferno não prevaleçam contra ela. Se você recebe, dê um aplauso a Ele, em nome de Jesus. Que o Senhor te revista de poder, em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor te abençoe, uma semana de vitória, de bênção e de graça sobre sua vida, em nome de Jesus.